Esta é a história verdadeira de um gesto de humanidade que poucos conhecem. Roberto Carlos, o rei da música romântica brasileira, interrompeu sua agenda para atender ao último desejo de Beatriz, uma jovem portuguesa de 28 anos que lutava contra um câncer terminal. Criada pela avó ao som das canções do ídolo brasileiro, Beatriz escreveu uma carta singela pedindo para conhecê-lo antes de partir. Sem alarde ou publicidade, Roberto embarcou discretamente para Lisboa e foi direto ao hospital, proporcionando à jovem um encontro que a fez partir em paz. Uma história sobre música, amor, compaixão e a força dos sonhos que nos conecta como seres humanos. Era uma manhã cinzenta de novembro em Lisboa, quando Beatriz acordou mais uma vez no Hospital São José, sentindo o peso familiar da quimioterapia percorrendo suas veias. Aos 28 anos, ela carregava nos olhos a serenidade de quem já havia feito as pazes com o destino, mas também uma chama teimosa que se recusava a se apagar completamente. O diagnóstico havia chegado 2 anos antes como um raio em céu claro. Um tumor agressivo no sistema linfático que os médicos combatiam com a determinação de quem luta uma guerra, mesmo sabendo que algumas batalhas são mais difíceis de vencer. Beatriz havia sido sempre uma mulher de espírito forte, formada em literatura portuguesa pela Universidade de Lisboa, onde se destacava por sua sensibilidade para análises profundas de textos românticos e pela forma como conseguia encontrar esperança mesmo nas obras mais melancólicas. Trabalhava como professora em uma escola secundária em Almada, e seus alunos a adoravam pela forma como conseguia fazer com que poemas centenários ganhassem vida e relevância contemporânea. Havia algo em sua maneira de falar sobre amor, saudade e esperança que tocava corações jovens, como se ela tivesse acesso a segredos sobre a alma humana que outros não conseguiam desvendar. Naquela manhã, como em tantas outras, Beatriz ligou o pequeno rádio que mantinha sempre ao lado da cama. Era um aparelho antigo, herdado de sua avó Maria, com quem havia vivido desde os 5 anos de idade, após perder os pais em um acidente de carro. A avó Maria havia sido sua mãe, sua amiga, sua confidente e, acima de tudo, quem lhe apresentara ao mundo mágico da música brasileira. Quando as ondas do rádio se alinharam e a voz inconfundível de Roberto Carlos preencheu o quarto com os primeiros acordes de detalhes, Beatriz fechou os olhos e se permitiu viajar para tempos mais doces. Lembrou-se da cozinha pequena e aconchegante da casa em Almada, onde passou a infância e adolescência. Via-se novamente aos 10 anos, sentada no chão, enquanto a avó Maria preparava o jantar, cantarolando baixinho as canções do rei brasileiro. A casa sempre cheirava a caldo verde e bacalhau, aromas que se misturavam harmoniosamente com as melodias que flutuavam do velho tocadiscos colocado estrategicamente na mesa da cozinha. Este homem tem uma voz que cura feridas da alma, dizia a velha senhora, que havia descoberto Roberto Carlos nos anos 70 através de uma prima que morava no Brasil e lhe enviava discos pelos correios. Maria era uma mulher de mãos calejadas e coração imenso, que havia trabalhado como costureira durante toda a vida para sustentar a família. Perdera o marido, José, quando tinha apenas 35 anos, em um acidente na construção civil, e desde então criara 3 filhos sozinha, nunca permitindo que a amargura contaminasse seu espírito naturalmente doce. Foi nas canções de Roberto Carlos que encontrou uma forma de manter viva a crença no amor, mesmo depois de tanta perda. Para Maria, que havia perdido o marido jovem e criado 3 filhos sozinha, as canções românticas eram um bálsamo que a ajudava a acreditar que o amor ainda existia no mundo e que sua história com José, embora interrompida cedo demais, havia sido real e eterna. A música brasileira havia chegado a Portugal nos anos 60 e 70 com uma força emocional que encontrou eco especial no coração português, acostumado ao fado e à saudade. Roberto Carlos, com suas baladas românticas e sua voz única, conquistaram um lugar especial na alma lusitana, tornando-se quase um filho adotivo de um país que sabia valorizar a boa música e os sentimentos verdadeiros. Maria foi uma das milhares de portuguesas que encontraram nas canções do brasileiro uma trilha sonora para seus próprios amores, perdas e esperanças. Beatriz cresceu embalada por essa trilha sonora de esperança. Como é grande o meu amor por você, além do horizonte. Emoções não eram apenas músicas em sua casa, eram orações cantadas,
eram a forma que a avó encontrava de ensinar sobre sentimentos que nem sempre as palavras conseguiam explicar. Quando Beatriz completou os 7 anos e chorou inconsolavelmente, porque um coleguinha da escola havia dito que ela não tinha pai nem mãe, foi ao som de "Eu te amo, te amo, te amo" que a avó a consolou, explicando que, às vezes, o amor chega de formas diferentes, mas que ela tinha tanto amor ao redor que poderia abastecer uma cidade inteira. Quando Beatriz fez 15 anos e ganhou seu primeiro namorado, um rapaz tímido chamado Miguel, que estudava no liceu vizinho, foi ao som de Lady Laura que a avó lhe deu os primeiros conselhos sobre amar e ser amada. O amor de verdade, dizia Maria, enquanto arrumava o cabelo da neta para o primeiro encontro, é como essa música. Tem que ter delicadeza, respeito e aquela vontade de fazer o outro feliz. Miguel durou apenas alguns meses, como costuma acontecer nos amores adolescentes, mas a lição ficou gravada no coração de Beatriz durante os anos da universidade, quando Beatriz descobriu sua paixão pela literatura e passou noites em claro, estudando os grandes poetas portugueses. Foi detalhes que a acompanhava nas madrugadas de estudo. Havia algo na forma como Roberto Carlos cantava sobre pequenas coisas que fazem a diferença no amor, que ecoava com sua própria percepção sobre como os pequenos detalhes de um texto podem revelar universos inteiros de significado. Quando se formou na universidade em literatura, foi Café da Manhã que tocou durante a festa de comemoração e fizeram em casa, apenas as duas, porque a pequena família nunca precisou de muito para ser feliz. Foi também durante a universidade que Beatriz conheceu Paulo, um professor de história 3 anos mais velho, com quem viveu sua primeira grande história de amor. Paulo admirava a forma como ela conseguia conectar literatura clássica com música popular, e frequentemente a ouvia analisar as letras de Roberto Carlos com a mesma seriedade que dedicava a Camões ou Pessoa. Você encontra poesia em tudo, dizia ele, admirado com a capacidade dela de enxergar beleza e profundidade, onde outros viam apenas entretenimento. O relacionamento durou 4 anos e terminou amigavelmente quando Paulo recebeu uma proposta de trabalho em Londres e eles perceberam que, apesar do amor que sentiam um pelo outro, não estavam dispostos a construir algo definitivo juntos. A avó Maria havia partido 3 anos antes, aos 84 anos, em uma manhã tranquila de setembro, enquanto ouvia emoções no velho rádio de cabeceira. Beatriz chegara a tempo de se despedir, segurando a mão enrugada que a havia acariciado durante toda a vida, enquanto Roberto Carlos cantava baixinho sobre as emoções que são como brisa que vem do mar. Vai ficar tudo bem, minha netinha. Foram as últimas palavras de Maria, pronunciadas com um sorriso sereno que Beatriz jamais esqueceria. A partida da avó deixou um vazio imenso, mas também uma sensação de completude, como se Maria tivesse cumprido sua missão de ensinar sobre amor e tivesse partido satisfeita com o trabalho realizado. O período de luto foi difícil, mas Beatriz encontrou consolo na música que havia sido a trilha sonora de sua vida com a avó. Durante meses, passou tardes inteiras na casa de Almada, ouvindo os discos de Roberto Carlos e sentindo como se Maria ainda estivesse ali, cantarolando junto. Foi durante uma dessas tardes melancólicas que decidiu mexer no quarto da avó, organizando pertences e memórias que haviam se acumulado ao longo de 8 décadas de vida. A descoberta foi emocionante. Além da coleção impressionante de discos de vinil, CDs, recortes de jornal e fotografias, Beatriz encontrou uma pequena caixa de madeira escondida no fundo do armário, contendo mais de 20 cartas que a avó havia escrito para Roberto Carlos ao longo dos anos, mas nunca teve coragem de enviar. Cartas manuscritas com a letra caprichada de Maria, onde ela contava sobre sua vida, sobre como as músicas dele a ajudavam nos momentos difíceis, sobre como cada canção nova era recebida em casa, como a visita de um amigo querido. Uma das cartas, datada de 1987, era particularmente tocante. Nela, Maria contava sobre a morte do marido e como além do horizonte a havia ajudado a acreditar que o amor verdadeiro transcende a morte física. Senhor Roberto, escrevia ela com a formalidade respeitosa típica de sua geração. O Senhor talvez nunca saiba quantas noites de lágrimas suas músicas transformaram em noites de esperança. Se um dia eu pudesse dizer obrigada pessoalmente, acho que meu coração explodiria de gratidão, porque seria como agradecer a um anjo que me visitou disfarçado de canção. Naquele hospital,
Ouvindo mais uma vez a voz que a conectava com as melhores lembranças de sua vida, Beatriz tomou uma decisão que parecia ter sido gestada há muito tempo, esperando apenas o momento certo para emergir. Pediu papel e caneta. A enfermeira Teresa, uma mulher doce de 50 anos que havia se tornado sua confidente durante os longos meses de tratamento. Teresa era natural de Évora, mãe de 2 filhos já crescidos e havia encontrado na enfermagem não apenas uma profissão, mas uma vocação para cuidar e consolar. Durante as horas lentas da quimioterapia, ela e Beatriz haviam desenvolvido uma amizade genuína, conversando sobre literatura, música, vida e sonhos. Com a mão trêmula, mas com o coração determinado, Beatriz começou a escrever uma carta que carregava o peso de 2 gerações de amor e admiração. Escreveu primeiro um rascunho, depois outro, buscando as palavras exatas que pudessem transmitir não apenas seu próprio sentimento, mas também todo o amor que a avó Maria havia nutrido durante décadas. Queria que aquela carta fosse um abraço, em forma de palavras, uma ponte entre o passado e o presente, entre Portugal e Brasil, entre uma fã anônima e seu ídolo. Caro Roberto Carlos, começou, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem sabe que talvez seja sua única chance de dizer o que realmente importa. Meu nome é Beatriz, tenho 28 anos e escrevo esta carta de um hospital em Lisboa, mas meu coração está cheio de música e gratidão. Continuou contando sobre a avó, sobre como Maria havia descoberto suas canções nos anos 70 e como elas se tornaram a trilha sonora oficial da família. Descreveu as tardes na cozinha, os conselhos de amor ao som de Lady Laura, as festividades simples mas cheias de afeto que sempre tinham Roberto Carlos como banda sonora. Falou sobre sua doença sem autocomiseração, apenas como um fato que a fazia enxergar a vida de forma mais intensa e verdadeira. Descobri que tenho um câncer agressivo, escreveu com uma serenidade que impressionaria qualquer leitor, e os médicos dizem que me resta pouco tempo. Mas ao invés de tristeza, sinto uma gratidão imensa por ter vivido uma vida cheia de música bonita, amor verdadeiro e momentos de felicidade pura. Contou sobre como as músicas dele a acompanharam durante o tratamento, sobre como emoções se tornou sua âncora nos momentos de medo, sobre como é grande o meu amor por você, a fazia lembrar de todos os amores que recebeu e deu durante a vida, e então, com uma humildade que tocaria qualquer coração, fez seu pedido. Gostaria apenas de conhecê-lo, de agradecer pessoalmente por toda a beleza que ele trouxera para a sua vida e para a vida da avó Maria. Não peço por cura ou milagres, escreveu, porque já recebi o maior milagre que alguém pode receber, uma vida cheia de amor e música bonita. Só gostaria de olhar nos seus olhos e dizer obrigada, não apenas por mim, mas por minha avó que partiu sonhando em conhecê-lo, e por todas as pessoas que encontraram esperança nas suas canções. Não sei se esta carta chegará até o Senhor, escreveu no final, mas se chegar, saiba que suas canções nos ensinaram que o amor é a única coisa que realmente importa, e por isso eu não tenho medo de partir. Tenho apenas um sonho: olhar nos seus olhos e dizer obrigada, não só por mim, mas pela minha avó que partiu sonhando em conhecê-lo. A enfermeira Teresa, que havia acompanhado todo o processo da escrita da carta, sentiu um nó na garganta quando Beatriz lhe pediu ajuda para encontrar uma forma de enviá-la. Minha filha, disse com a voz embargada, vamos fazer o possível para que essa carta chegue ao destino. Teresa tinha uma irmã em São Paulo que havia se mudado para o Brasil nos anos 90 e, através dela, conseguiu o contato de um fã-clube de Roberto Carlos em Lisboa, mantido por brasileiros que viviam em Portugal. A carta percorreu um caminho improvável mas determinado. Do fã-clube lisboeta, mantido por Isabel Santos, uma brasileira que vivia em Portugal há 20 anos e que se emocionou profundamente ao ler as palavras de Beatriz, a correspondência seguiu para o Rio de Janeiro através de uma rede de admiradores, que se mobilizou como se estivesse cumprindo uma missão sagrada. Isabel trabalhou durante 2 dias fazendo contatos, ligando para amigos no Brasil, usando todas as conexões possíveis para garantir que aquela carta chegasse ao destino no Rio de Janeiro. A carta foi recebida por Márcia, coordenadora do fã-clube oficial de Roberto Carlos, uma mulher que há 15 anos dedicava parte de seu tempo livre a organizar eventos e manter a conexão entre o artista e seus admiradores.
Márcia havia lido milhares de cartas ao longo dos anos, mas raramente alguma a tocara de forma tão profunda. Havia uma urgência silenciosa naquelas palavras, uma combinação de fragilidade e força que a fez entender que não se tratava de mais uma carta de fã comum. Cada pessoa que teve a carta em mãos sentia a urgência e a sinceridade das palavras de Beatriz, e em uma semana, o envelope chegou às mãos da equipe de Roberto Carlos. A carta passou primeiro pela triagem de correspondências. Depois foi lida pela secretária Regina, que há 10 anos trabalhava com o cantor e conhecia bem seus gostos e sensibilidades. Regina sabia que Roberto recebia centenas de cartas por mês, mas aquela tinha algo especial que a fez decidir colocá-la diretamente sobre a mesa de trabalho dele. Quando Roberto leu aquela carta, estava em seu escritório no Rio de Janeiro, preparando-se para mais uma turnê que o levaria por várias cidades do Brasil. O ambiente era familiar. Paredes decoradas com discos de ouro, fotografias de momentos marcantes da carreira, uma estante com livros e uma vista para a praia que sempre o inspirava. Era fim de tarde de uma quinta-feira, quando ele abriu o envelope, com o timbre português. Quando Roberto leu aquela carta, estava em seu escritório no Rio de Janeiro, preparando-se para mais uma turnê que o levaria por várias cidades do Brasil. Homem de poucas palavras e gestos medidos, ele não era conhecido por demonstrações públicas de emoção, mas algo naquelas palavras o tocou profundamente. Leu a carta 3 vezes seguidas, cada leitura revelando nuances que havia perdido na anterior. A sinceridade de Beatriz era palpável, mas foi a parte sobre a avó Maria que realmente o comoveu. Roberto Carlos havia construído uma carreira cantando sobre amor, mas naquele momento compreendeu de forma nova o impacto real de sua música na vida das pessoas. Não se tratava apenas de entretenimento ou sucesso comercial, mas de algo muito mais profundo. Suas canções haviam se tornado parte da história íntima de famílias, haviam fornecido trilha sonora para momentos de alegria e consolo para períodos de dor. A ideia de que uma avó portuguesa havia passado décadas ouvindo suas músicas e sonhando em conhecê-lo, e que agora sua neta fazia o mesmo pedido, em circunstâncias tão comoventes, despertou nele um senso de responsabilidade emocional que transcendia qualquer consideração profissional. Talvez fosse a simplicidade do pedido, talvez fosse a forma como Beatriz falava da avó com tanto amor e saudade, ou talvez fosse apenas o reconhecimento de que, aos quase 80 anos, ele havia dedicado a vida a cantar sobre amor e agora tinha a chance de transformar essa música em um gesto concreto de carinho. Roberto sempre foi um homem reservado quanto à sua vida privada, mas naquele momento sentiu que algumas situações transcendem protocolos e exigem respostas do coração. Sentado em sua poltrona de couro, observando o mar através da janela, Roberto refletiu sobre sua própria vida e carreira. Lembrou-se de quando começou a cantar, ainda jovem, movido pela paixão pela música e pelo desejo de tocar corações. Ao longo das décadas, havia se acostumado com o sucesso, com os prêmios, com o reconhecimento, mas havia perdido um pouco o contato direto com o significado mais profundo de seu trabalho. A carta de Beatriz foi como um lembrete poderoso de por que havia escolhido dedicar sua vida à música, sem consultar assessores ou pensar nas implicações de agenda. Roberto tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus colaboradores mais próximos. Chamou seu empresário, Carlos, um amigo de longa data que o acompanhava há mais de 20 anos, e disse simplesmente: "Preciso ir a Lisboa. Não pode esperar." Quando Carlos perguntou sobre os compromissos já agendados, Roberto respondeu com uma firmeza que não admitia discussão: há coisas mais importantes que compromissos profissionais. Em 48 horas, havia um voo reservado, discreto, sem alarde. Não haveria imprensa, não haveria fotógrafos. Seria apenas um homem indo encontrar uma fã que precisava dele. A viagem transcorreu em silêncio contemplativo. Roberto passou as 8 horas de voo pensando na carta, nas palavras daquela jovem que enfrentava a doença com uma dignidade que o impressionava. Viajava sozinho, algo raro em sua rotina de shows e compromissos, e aproveitou esse tempo para refletir sobre sua carreira e sua vida de uma forma que há muito não fazia, olhando pelas janelas do avião, vendo as nuvens e o oceano que separava o Brasil de Portugal. Lembrou-se de quantas vezes havia cantado sobre distâncias, sobre saudades,
sobre o amor que atravessa oceanos. Durante o voo, Roberto releu a carta de Beatriz várias vezes e a cada leitura descobria detalhes que o tocavam ainda mais profundamente. A forma como ela falava da avó, sem sentimentalismo excessivo, mas com um amor que transparecia em cada palavra, lembrava-o de sua própria família, de pessoas queridas que já havia perdido e que certamente estariam orgulhosas de vê-lo fazendo aquela viagem movida apenas pela compaixão. Lembrou-se de sua própria juventude, dos primeiros shows, de como a música havia se tornado não apenas sua profissão, mas sua forma de se conectar com o mundo. Quantas cartas como aquela ele havia recebido ao longo de décadas de carreira? Milhares, certamente. Mas quantas vezes havia tido a oportunidade de responder de forma tão direta e pessoal? A vida de um artista famoso é cheia de protocolos e intermediários, e raramente sobra espaço para gestos espontâneos como aquele. Pensou também em todas as pessoas que, como a avó Maria e Beatriz, haviam crescido ouvindo suas músicas, fazendo delas parte de suas histórias pessoais. Era uma responsabilidade que nunca havia considerado completamente. O fato de que suas canções se tornavam trilha sonora da vida íntima de milhões de pessoas, acompanhando nascimentos, casamentos, perdas, conquistas, momentos de felicidade e períodos de dor. Quando o avião começou a descer sobre Lisboa, Roberto sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há anos. Não sabia exatamente o que encontraria no hospital, não sabia se Beatriz estaria em condições de recebê-lo, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. Havia algo na situação que o conectava com a essência mais pura de por que havia escolhido ser músico. O desejo de tocar corações e fazer diferença na vida das pessoas. Quando o avião pousou em Lisboa, era uma tarde nublada de dezembro, com aquela luz dourada típica do inverno português, que confere um tom melancólico mas acolhedor. A cidade, Roberto seguiu direto do aeroporto para o Hospital São José, acompanhado apenas de um motorista local que havia sido instruído sobre a importância da discrição. O motorista, um homem chamado João de cerca de 60 anos, ficou impressionado com a simplicidade e gentileza do famoso passageiro, que durante o trajeto perguntou sobre Lisboa, sobre sua família, tratando-o como um amigo e não como um prestador de serviços. O Hospital São José fervilhava com a agitação típica de uma instituição de saúde no final da tarde. Médicos e enfermeiros transitavam pelos corredores com a pressa controlada de quem lida diariamente com emergências e rotinas que salvam vidas. Famílias aguardavam notícias em salas de espera com aquela mistura de esperança e ansiedade que caracteriza ambientes hospitalares, a vida acontecendo em toda sua intensidade mesmo em meio à dor e à esperança. O cheiro característico de desinfetante misturado com flores das visitas criava uma atmosfera que Roberto jamais esqueceria. A enfermeira Teresa quase não acreditou quando o homem elegante, vestindo um terno escuro e um sobretudo que o protegia do frio lisboeta, se apresentou na recepção perguntando por Beatriz. Teresa estava terminando seu turno da tarde quando a recepcionista a chamou, dizendo que havia alguém perguntando por uma de suas pacientes. Quando viu Roberto Carlos parado ali, com a mesma elegância discreta que o caracterizava nas aparições públicas, mas com um olhar carregado de propósito e emoção, Teresa precisou se segurar no balcão para não cambalear. Eu recebi uma carta, disse Roberto simplesmente, e vim responder pessoalmente. Teresa, que havia acompanhado todo o processo da escrita da carta e havia se mobilizado para enviá-la, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela havia contado para Beatriz sobre os esforços para fazer a carta chegar ao destino, mas nunca imaginou que resultaria naquilo. Durante alguns segundos, ficou sem palavras, processando a magnitude do que estava acontecendo. Com o coração disparado e as mãos tremendo ligeiramente, Teresa acompanhou Roberto pelos corredores do hospital, até o quarto onde Beatriz descansava. O caminho pareceu mais longo do que nunca, cada passo carregado de expectativa e emoção. Teresa explicou rapidamente que Beatriz havia passado por uma sessão de quimioterapia naquela manhã e estava um pouco debilitada, mas consciente e lúcida. Era uma jovem extraordinária, disse Teresa enquanto caminhavam, enfrenta tudo isso com uma coragem que nos ensina muito sobre a vida. Roberto ouvia atentamente, preparando-se mentalmente para um encontro, e ele sabia que seria marcante para ambos.
Não tinha experiência em lidar com situações como aquela, mas sentia que sua presença ali transcendia qualquer protocolo ou convenção social. Era simplesmente um ser humano, respondendo ao chamado de outro ser humano, usando a única linguagem que conhecia verdadeiramente. A música e o amor que ela pode transmitir, e Beatriz estava deitada, ouvindo música em um pequeno fone de ouvido, quando Teresa bateu levemente na porta. Beatriz, querida, tem alguém aqui que gostaria de conhecê-la. A jovem virou o rosto, ainda sonolenta por causa da medicação, e quando seus olhos se fixaram na figura que entrava no quarto, o mundo parou. Não foram necessárias apresentações, não foram necessárias explicações. 40 anos ouvindo aquela voz, vendo aquele rosto em capas de discos e programas de televisão, haviam gravado cada traço na memória de Beatriz. As lágrimas vieram antes das palavras. Beatriz chorou como uma criança que reencontra um parente querido depois de uma longa ausência. Chorou com uma mistura de incredulidade, gratidão e uma felicidade tão pura que parecia iluminar o quarto hospitalar. Roberto se aproximou da cama, tomou sua mão frágil entre as suas e disse, com a voz suave que conquistara corações por décadas: venho agradecer você e sua avó por tanto carinho, ao longo de todos esses anos. O que aconteceu a seguir foi um desses momentos que transcendem qualquer explicação racional. Roberto pusou uma cadeira para perto da cama e os dois conversaram como velhos amigos que se reencontram após uma longa ausência. Havia uma intimidade imediata entre eles, criada por décadas de música compartilhada e pelo reconhecimento mútuo de duas almas que se conectavam através da arte e da sinceridade. Beatriz contou sobre a avó Maria com detalhes que pintavam um quadro vívido de uma mulher forte e amorosa. Falou sobre as tardes na cozinha ouvindo música, sobre como a avó cantarolava emoções enquanto preparava o jantar, sobre como é grande o meu amor por você tocava sempre nos aniversários e nas datas especiais. Descreveu a coleção de discos que Maria havia acumulado ao longo dos anos, os recortes de revista que guardava religiosamente, e as cartas nunca enviadas que Beatriz havia encontrado após sua morte. Sabe, senhor Roberto, disse Beatriz com aquela lucidez impressionante de quem está próximo do fim, minha avó sempre dizia que o senhor tinha uma voz que curava feridas da alma. Eu cresci achando que era apenas uma expressão carinhosa, mas agora entendo que ela estava falando literalmente. Suas músicas realmente curam, realmente consolam, realmente fazem a gente acreditar que vale a pena amar e ser amado. Roberto, por sua vez, falou sobre suas próprias recordações e experiências. Como compositor e intérprete, contou sobre como emoções havia nascido de uma reflexão sobre a natureza humana, sobre como observava as pessoas e tentava capturar em música os sentimentos universais que todos compartilham. Explicou que como é grande o meu amor por você havia sido inspirada por uma conversa com um amigo sobre a dificuldade de expressar em palavras a intensidade do amor verdadeiro. Cada música que componho ou interpreto, disse Roberto, segurando suavemente a mão frágil de Beatriz, nasce do desejo de falar sobre coisas que são importantes para todos nós. O amor, a saudade, a esperança, a gratidão. Mas é só agora, conversando com você, que entendo realmente o alcance que essas canções podem ter na vida das pessoas. Beatriz sorriu e comentou sobre como havia se formado em literatura com a intenção de um dia escrever histórias que tocassem corações, da mesma forma que as músicas dele a tocavam. Sempre achei que palavras têm poder, disse ela, mas suas canções me ensinaram que, quando as palavras se juntam com a música, elas ganham uma força especial, conseguem chegar em lugares da alma que a literatura sozinha às vezes não alcança. Roberto ficou impressionado com a profundidade das reflexões de Beatriz. Ali estava uma jovem enfrentando uma situação extremamente difícil, mas que conseguia falar sobre arte, vida e sentimentos com uma maturidade e perspectiva que ele raramente encontrava, mesmo entre pessoas muito mais velhas e experientes. Sabe, disse Beatriz, com uma lucidez impressionante para alguém que estava sob medicação forte, eu sempre pensei que, quando chegasse minha hora, eu partiria com medo. Mas agora eu entendo o que minha avó tentava me ensinar com suas músicas. O amor que recebemos fica para sempre dentro da gente. E é isso que a gente leva quando é hora de ir. Suas canções me ensinaram que o amor é imortal, que ele transcende até mesmo a morte.
Roberto sentiu um aperto no peito. Naquele quarto de hospital, conversando com uma jovem que enfrentava a morte com uma serenidade que ele raramente havia visto, entendeu algo sobre sua própria vida e carreira que nunca havia percebido antes. Suas músicas não eram apenas entretenimento, eram veículos de amor. Eram pontes que conectavam pessoas através do tempo e do espaço. Era uma forma de imortalidade que não dependia de fama ou reconhecimento. "Posso pedir uma coisa?" sussurrou Beatriz, seus olhos brilhando com uma intensidade que contrastava com a fragilidade de seu corpo. "Pode cantar Como é Grande o Meu Amor por Você." Era a música favorita da vovó, e ela sempre dizia que, se um dia pudesse ouvir o Senhor cantando pessoalmente, morreria de felicidade. Roberto não hesitou. Aproximou-se ainda mais, segurou a mão de Beatriz com ternura e começou a cantar baixinho, quase sussurrando, transformando aquele quarto de hospital em um palco íntimo onde apenas duas almas se conectavam através da música. Sua voz, mesmo em tom baixo, carregava toda a emoção e técnica de décadas de experiência. Mas havia algo mais. Havia o amor genuíno de alguém que entendia o poder transformador da música. "Como é grande o meu amor por você. E por mais que eu diga, que eu fale, não sei se acredita." As palavras ganharam um significado novo naquele contexto. Deixaram de ser apenas uma canção romântica para se tornarem uma declaração de amor à vida, à humanidade. A conexão invisível que une todas as pessoas que escolhem o amor como forma de estar no mundo. Beatriz fechou os olhos e sorriu, um sorriso tão sereno e completo, e parecia abraçar o universo inteiro. Quando Roberto terminou de cantar, ela abriu os olhos e disse simplesmente: "Obrigada. Agora eu posso ir em paz." Os dois permaneceram conversando por mais de uma hora. Roberto contou histórias sobre os bastidores de suas músicas, sobre como detalhes havia nascido de uma experiência pessoal, sobre como emoções havia sido inspirada pela observação da natureza humana. Beatriz, por sua vez, compartilhou memórias da avó, falou sobre seus sonhos de juventude, sobre como havia se formado em literatura com a esperança de um dia escrever histórias que tocassem as pessoas da mesma forma que as músicas dele a tocavam. "Você já está escrevendo a história mais bonita que eu já conheci", disse Roberto, referindo-se à coragem e dignidade com que ela enfrentava sua situação. "Sua avó ficaria muito orgulhosa da mulher que você se tornou." Quando chegou a hora de se despedir, Roberto se levantou, beijou suavemente a testa de Beatriz e sussurrou palavras que ela guardaria para sempre. "A vida é feita de encontros que nem o tempo consegue apagar. Eu vou levar você e sua avó no meu coração para sempre." Beatriz segurou sua mão uma última vez e disse: "Obrigada por me ensinar que o amor é imortal. Agora eu sei que vou reencontrar minha avó e vamos poder falar sobre este dia para toda a eternidade." Roberto saiu do hospital com o coração transformado, levando consigo uma compreensão nova sobre o verdadeiro significado de sua carreira e sobre o poder da música como força de cura e conexão. A viagem de volta ao Brasil transcorreu em silêncio reflexivo ainda mais profundo do que a ida. Durante as 8 horas de voo, ele relembrou cada palavra da conversa com Beatriz, cada gesto, cada olhar. Havia algo naquele encontro que mudara algo fundamental em sua percepção sobre a vida e sobre sua responsabilidade como artista nos dias que se seguiram à sua visita. Roberto não conseguia tirar Beatriz da mente. Cancelou alguns compromissos sociais e passou mais tempo em casa, refletindo sobre a experiência. Ligou discretamente para o hospital 2 vezes, falando com Teresa para saber como Beatriz estava passando. A enfermeira contava que a jovem estava radiante, repetindo para todos que encontrava que havia realizado o sonho de sua vida e de sua avó durante meses. Ele guardou aquela experiência como um tesouro particular, algo sagrado demais para ser compartilhado publicamente. Não falou com a imprensa, não mencionou o episódio em entrevistas, não transformou o gesto em publicidade ou marketing. Para ele, aquele havia sido um dos momentos mais importantes de sua vida e algumas experiências são sagradas demais para serem transformadas em espetáculo. A experiência influenciou sutilmente sua arte. Nas apresentações que se seguiram, Roberto notou que cantava certas músicas com uma emoção diferente, mais profunda e conectada com o significado real das palavras. Como é grande o meu amor por você ganhou uma dimensão nova, tornando-se não apenas uma canção romântica,
mas uma declaração sobre todos os tipos de amor que existem no mundo. Emoções passou a ser cantada com uma compreensão mais madura sobre a fragilidade e a beleza da condição humana. 2 dias depois de sua visita, Beatriz partiu durante o sono, no início da madrugada de uma terça-feira silenciosa e tranquila. A enfermeira Teresa, que estava de plantão naquela noite, contou depois que a jovem havia passado os últimos 2 dias em um estado de paz absoluta, irradiando uma serenidade que contagiava todos ao redor. Suas últimas horas foram preenchidas por conversas suaves com as enfermeiras sobre música, literatura e vida, e ela repetia para quem quisesse ouvir: "Agora posso ir." Ele veio. Meu sonho se realizou. Teresa, que havia acompanhado centenas de despedidas ao longo de sua carreira, nunca havia presenciado uma morte tão serena e completa. Foi como se ela tivesse conseguido fechar todos os círculos de sua vida. Contava Teresa para colegas próximas. Havia uma completude nela que raramente vemos em pessoas que partem tão jovens. Era como se o encontro com Roberto Carlos tivesse dado a ela a permissão que precisava para partir em paz. Os seus últimos momentos foram acompanhados pelo som suave de emoções tocando baixinho no rádio de cabeceira, a mesma música que a avó Maria ouvia em seus últimos momentos. Teresa, que permaneceu ao lado de Beatriz durante toda a madrugada, contou que ela sorriu uma última vez ao ouvir a voz de Roberto Carlos preenchendo o quarto, e então simplesmente adormeceu para sempre, com a expressão de quem havia encontrado finalmente a resposta para uma pergunta que carregava há muito tempo. O funeral de Beatriz foi pequeno e discreto, como ela sempre preferiu que fosse sua vida. Alguns amigos da universidade, colegas de trabalho, vizinhos que haviam acompanhado sua luta, e a enfermeira Teresa, que havia se tornado mais que uma profissional, uma amiga verdadeira. Durante a cerimônia, Teresa contou sobre a visita de Roberto Carlos, sobre como aquele encontro havia transformado os últimos dias de Beatriz em algo luminoso e transcendente. Entre os pertences de Beatriz, encontraram a carta original que ela havia escrito para Roberto, junto com uma nota adicional que ela havia redigido após a visita dele. "Hoje entendi que os milagres existem", havia escrito com a letra trêmula mas determinada. "Não são luzes que descem do céu ou curas impossíveis. Os milagres são pessoas que escolhem ser instrumentos de amor quando menos esperamos. Roberto Carlos me deu o maior presente que alguém pode dar a outra pessoa. Ele me fez sentir vista, ouvida, amada." A história do encontro entre Roberto Carlos e Beatriz permaneceu em segredo por muitos anos, conhecida apenas por um pequeno círculo de pessoas que estiveram envolvidas direta ou indiretamente no episódio. Roberto nunca falou publicamente sobre aquela viagem a Lisboa, mantendo sua discrição característica sobre momentos de sua vida pessoal. Para ele, alguns gestos devem permanecer puros, livres da exposição que pode transformar atos de amor em espetáculo. Teresa, a enfermeira que acompanhou tudo de perto, guardou a história como um exemplo de como a humanidade pode se manifestar nas situações mais improváveis. Em seus 30 anos de profissão hospitalar, havia presenciado muitas despedidas, mas nenhuma havia sido tão serena e completa quanto a de Beatriz. Foi como se ela tivesse conseguido fechar todos os círculos de sua vida, contava Teresa para colegas próximas. Havia uma completude nela que raramente vemos em pessoas que partem tão jovens. A música de Roberto Carlos ganhou uma dimensão nova para todos os que conheceram a história. Suas canções, que sempre falaram sobre amor, saudade, esperança e encontros, revelaram-se proféticas de uma forma que nem mesmo o compositor poderia ter imaginado. "Como é grande o meu amor por você" se tornou, para aqueles que sabiam da história, muito mais que uma canção romântica. Era a prova de que o amor verdadeiro transcende tempo, espaço e até mesmo a morte. Anos depois, quando Roberto Carlos se apresentou novamente em Lisboa, houve quem percebesse uma emoção especial em sua voz quando cantou certas músicas, uma profundidade que parecia vir de experiências pessoais muito significativas. Embora nunca tenha mencionado Beatriz publicamente, aqueles que o conheciam bem sabiam que Portugal guardava para ele uma memória especial, um encontro que havia mudado sua compreensão sobre o verdadeiro significado de sua carreira. Durante aquela apresentação em Lisboa, quando cantou "Como é grande o meu amor por você", algumas pessoas do público notaram que ele fechou os olhos por um momento,
como se estivesse se conectando com uma lembrança particular e preciosa. A casa em Almada, onde Beatriz havia crescido com a avó Maria, foi vendida cerca de um ano após sua morte, quando os poucos parentes distantes que restavam decidiram não manter a propriedade. O novo proprietário, um jovem casal com 2 filhos pequenos, ao limpar o sótão encontrou uma coleção impressionante de discos, fotografias e memórias relacionadas a Roberto Carlos. Entre os objetos, havia uma foto da avó Maria jovem, por volta dos 25 anos, segurando um disco de vinil e sorrindo para a câmera com aquele brilho nos olhos de quem acabou de descobrir algo maravilhoso. No verso da foto, havia uma dedicatória escrita com a letra cuidadosa de Maria, para minha neta Beatriz, que vai entender um dia que a música é a linguagem do coração. Lisboa, 1975. Essa descoberta revelou que a paixão musical da família vinha de longe, passando de geração em geração como uma herança invisível mas poderosa. A carta de Beatriz havia sido, na verdade, o cumprimento de um sonho que atravessava gerações, uma ponte entre o passado e o presente que finalmente havia se materializado. O casal que comprou a casa, tocado pela história que descobriu através dos vizinhos, decidiu doar toda a coleção musical para a Biblioteca Municipal de Almada, criando uma pequena seção especial dedicada à música brasileira e ao poder da arte de conectar pessoas através do tempo e do espaço. A enfermeira Teresa se aposentou alguns anos depois, carregando consigo a lembrança daqueles dias de dezembro como um dos momentos mais significativos de sua carreira na área da saúde. Em sua festa de aposentadoria, quando colegas perguntaram qual havia sido o caso mais marcante dos seus 30 anos no hospital, ela contou pela primeira vez publicamente a história de Beatriz e Roberto Carlos, emocionando a plateia de médicos e enfermeiros que compreenderam a lição profunda contida naquela experiência. Aprendi que nossa função não é apenas cuidar do corpo, disse Teresa com os olhos úmidos de emoção, mas também ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, mesmo quando esses sonhos parecem impossíveis. Às vezes, um pequeno gesto pode fazer toda a diferença entre uma despedida triste e uma partida em paz. A história se espalhou entre os profissionais de saúde de Lisboa, tornando-se um exemplo inspirador sobre a importância do cuidado integral, que considera não apenas as necessidades médicas, mas também os desejos e sonhos dos pacientes. O fã-clube de Roberto Carlos em Lisboa, que havia sido instrumental em fazer a carta chegar ao destino, transformou a história de Beatriz em uma espécie de lenda urbana positiva que inspirou outros projetos de solidariedade. Isabel Santos, a coordenadora brasileira, que havia ficado profundamente tocada pela carta original, começou a promover campanhas para ajudar outros fãs em situações difíceis a realizarem pequenos sonhos relacionados à música. Se funcionou uma vez, dizia Isabel com um sorriso esperançoso, pode funcionar outras vezes. A música tem esse poder de unir pessoas e criar milagres. Roberto Carlos, por sua vez, continuou sua carreira com a mesma dedicação e profissionalismo de sempre, mas aqueles que trabalham próximo a ele notaram uma mudança sutil em sua relação com os fãs e com sua própria arte. Tornou-se mais atento às cartas que recebia, mais disponível para pequenos gestos que pudessem fazer diferença na vida das pessoas, mais consciente do impacto emocional de sua música. Nunca disse explicitamente que a experiência com Beatriz havia mudado sua perspectiva, mas suas ações falaram por si. Regina, sua secretária, notou que ele passou a ler pessoalmente mais correspondências, especialmente aquelas que vinham de hospitais ou de pessoas em situações difíceis. Em entrevistas posteriores, quando jornalistas perguntavam sobre o que mais o orgulhava em sua carreira, Roberto frequentemente mencionava não apenas os sucessos musicais ou os prêmios recebidos, mas os encontros especiais que a música proporciona. Embora nunca detalhasse esses encontros, havia uma emoção genuína em sua voz que sugeria experiências profundas e transformadoras, memórias guardadas no coração como tesouros particulares que davam sentido real a décadas de dedicação. A arte da história de Beatriz e Roberto Carlos se tornou, para aqueles que a conheciam, um exemplo poderoso de como pequenos gestos podem ter impactos imensuráveis na vida das pessoas. Não foi um encontro planejado por empresários ou motivado por publicidade, mas sim a resposta humana e espontânea a um pedido sincero. Foi a prova de que,
Por trás da imagem pública de qualquer artista, existe uma pessoa capaz de se emocionar e de agir movida apenas pela compaixão e pelo reconhecimento de nossa humanidade compartilhada. O legado dessa história transcende os protagonistas diretos. Ela se tornou um símbolo de esperança para pessoas que enfrentam situações difíceis e um lembrete de que sonhos, mesmo os que parecem impossíveis, podem se realizar quando tocam corações generosos. Mostrou que a música, além de entreter, pode ser um veículo de cura, conexão e transformação para a família de Beatriz, que era pequena mas unida. A história trouxe consolo e orgulho. Saber que os últimos dias da jovem haviam sido preenchidos por tanta felicidade ajudou no processo de luto e fortaleceu a certeza de que ela havia partido completa e em paz. A música de Roberto Carlos continuou fazendo parte das reuniões familiares, agora com um significado ainda mais especial. Médicos e enfermeiros do Hospital São José, que souberam da história, passaram a valorizar ainda mais a importância do aspecto emocional no tratamento de pacientes. O caso de Beatriz se tornou um exemplo, mesmo que informal, de como a realização de sonhos pode impactar positivamente o bem-estar de pessoas em situações críticas. A história também inspirou outras pessoas a escreverem cartas para seus ídolos, não necessariamente pedindo encontros, mas simplesmente expressando gratidão pela arte que as tocou. Algumas dessas cartas resultaram em pequenos gestos de carinho dos artistas, criando uma corrente silenciosa de bondade que se espalhou além das fronteiras de Portugal e Brasil. Roberto Carlos, mesmo mantendo sua descrição característica sobre vida pessoal, permitiu que a essência da experiência influenciasse sua arte. Suas canções posteriores carregaram uma profundidade emocional ainda maior, como se aquele encontro houvesse lhe dado acesso a camadas mais profundas da experiência humana. Críticos musicais, sem conhecer a história completa, notaram uma maturidade nova em suas interpretações. A enfermeira Teresa, já aposentada, frequentemente visitava o túmulo de Beatriz, levando flores e contando novidades sobre o hospital. Em uma dessas visitas, deixou um pequeno rádio tocando Como é Grande o Meu Amor por Você, como uma forma de manter viva a conexão entre a jovem, sua avó e o cantor, que havia tornado os últimos momentos dela tão especiais. O mais bonito da história de Beatriz e Roberto Carlos talvez seja o fato de que ela aconteceu sem testemunhas além das necessárias, sem câmeras ou gravações, sem a intenção de se tornar pública. Foi um encontro puro, motivado apenas pelo desejo de uma pessoa de conhecer quem havia dado trilha sonora à sua vida e pela generosidade de um artista que entendeu a importância daquele momento. Quando Roberto Carlos canta hoje, seja em grandes shows ou em apresentações íntimas, carrega consigo a memória de todos os encontros especiais que a música proporcionou em sua vida. Beatriz é parte dessa memória, uma jovem portuguesa que lhe ensinou que o verdadeiro sucesso de um artista não se mede apenas em vendas de discos ou prêmios recebidos, mas na capacidade de tocar vidas de forma genuína e duradoura. A carta de Beatriz, guardada entre os pertences pessoais de Roberto Carlos, representa muito mais que a correspondência de uma fã. É o testemunho de como a arte pode criar laços que transcendem tempo e espaço, conectando pessoas que nunca se viram, mas que compartilham sentimentos universais de amor, esperança e gratidão. Até hoje, quando alguém pergunta a Roberto Carlos sobre o que considera mais importante em sua carreira, ele responde com a mesma simplicidade que sempre caracterizou suas entrevistas. Mas aqueles que o conhecem bem sabem que existe uma experiência particular, um encontro em Lisboa, que continua a moldar sua compreensão sobre o verdadeiro poder da música. A história de Beatriz e Roberto Carlos permanece como um lembrete de que, em um mundo frequentemente dominado pela superficialidade e pelo espetáculo, ainda existem momentos de genuína humanidade. Momentos em que pessoas escolhem ser instrumentos de amor e compaixão, criando encontros que, como disse o próprio Roberto naquela tarde em Lisboa, nem o tempo consegue apagar.